Shalom, shalom, shalom a todos meus amigos. Uma boa tarde a todos, pessoal. Gravando apenas um pequeno vídeo para poder compartilhar com os irmãos sobre a Parashá Tazria e a Parashá Metzorá. Parashá, para quem não sabe, né, representa caso, ou então mais conhecido como porção, né? Ou seja, porção da Torá. É uma história, uma reflexão da Torá. E justamente a Torá é a palavra de Deus. Para nós, para mim, a Torá ela é de Bereshit a Rit Higalut, de Gênesis até Apocalipse. Toda a Bíblia é Tanar, é Torá, é Torá, porque Torá é instrução. E a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é a instrução. Para mim, eu sei que alguns acreditam apenas que o Tanar, né, é o Torá, Nevim, Ketuvim, e a Torá é só os 5 primeiros livros, tá ok? Não entendo perfeitamente sobre esse assunto. Pois bem, então, estamos na Parashá chamada Tazria. Tazria está ligado justamente à impureza e sujeira. Já deixei uma explicação e vou repetir novamente. Aprendi com o Rav ESM, dizendo o seguinte, que a impureza ela é contato com a morte. E a sujeira é contato com o pecado. Não pense que porque alguém estava impuro, ele estava em pecado. Grava isso aqui, por favor, que tem muita gente que não consegue entender e nem separar isso. A pessoa, quando estava impura, ela teve contato com a morte. Pois bem, a mulher no período da sua gestação e após o período do parto, pós-parto, ela entra num período chamado de impureza, porque ela teve contato com a morte. Por pouco, ela viu a sua vida sendo tirada, arrancada de dentro de si. E é claro, uma coisa fantástica, que para nascer é necessário morrer. Isso é um midrash interessante. Para nascer é necessário morrer. Pois bem, então o capítulo de número 12 de Levítico, de Sefer Vaikra, do livro de Levítico, ele está localizado e focado apenas sobre o processo do nascimento. Quando a mulher está gestante, né, de um menino, ela fica impura durante 33 dias, com mais 7 dias. Então, 33 com mais 7 dá o total de 40. E quando ela está gestante ou gera a luz, né, a uma menina, ela então entra no estado de impureza duplamente, ó, o dobro. Com o menino fica só 40 dias. Com a menina, ela vai ficar 80 dias no período de impureza. O que a Torá, o que o Eterno estabeleceu, que ela ficaria 66 dias, com mais 14. Lembra que com o menino era só 7. Por que com a menina é 14? Com o menino era só 40. Por que com a menina é 80? Porque o menino, no 8º dia do nascimento, ele passa pela Brit Milá. A Brit Milá é a circuncisão. E é uma grande realidade, infelizmente, isso é desconhecido para muita gente, era desconhecido para mim também, confesso sem sombra de dúvida, sempre estamos aprendendo. Era difícil para mim entender sobre a circuncisão ou sobre a Brit Milá.
A palavra Brit significa aliança e Milá é palavra. Então o que é a Brit Milá? Nada mais, nada menos do que aliança com a palavra. O próprio Moshe Rabbeinu, nosso mestre, vai também falar sobre a Brit Milá no Levi, que é a circuncisão, ou aliança com a palavra no coração. É um mistério muito interessante sobre esses detalhes. Não sendo apenas na carne, mas também sendo no coração. Desde Devarim, ou desde o Bereshit, com certeza pessoas tinham a circuncisão no seu coração. Porque ela vivia nesse mundo, mas era como se ela não estivesse neste mundo. Um exemplo disso que nós temos é Hanô. Hanô em hebraico é Enoque. Ou seja, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. A pergunta que não quer calar é: Enoque era circuncidado aonde? Deixa quieto aí, vamos embora. Então, pois bem, no capítulo 12 vai falar sobre Enoque, o sétimo depois de Adão, tá? O capítulo 12 então vai falar sobre a gestação da mulher. E após o parto, tá ok? A purificação após o parto. Não é novidade da quarentena da mulher, tá? Ou do período do resguardo após o parto. Isso é desde o tempo antigos da Bíblia, tá? O Eterno já tinha estabelecido isso para o povo de Israel e também para todas as nações. É bem verdade que a Torá foi para todos, porém, apenas os Benei de Israel, os filhos de Israel, abraçaram e se tornaram como Shomer HaTorá, guardião da Torá, tá ok? Pois bem, estou até aqui com esse livro que ganhei há pouco, muito bom, quem quiser adquirir, fica a dica aí. Alicerces, né, da Torá. Ele vem trazendo um detalhe aqui interessante, falando que Tazria está ligada à impureza. E a palavra Metzorá, muita gente diz que é lepra. A maioria, pessoal, a maioria das pessoas sempre vão bater na tecla dizendo que Metzorá é lepra. Pois bem, olha o que está escrito aqui. Estou lendo, hein? Estou lendo aqui, ó. Estou inventando nada. Doença venérea. Aparece haver pouco, de fato, na resposta humana às doenças. Embora associemos colônias de leprosos com tempo mais primitivos, a relação contemporânea a quem sofre de certos tipos de câncer, de AIDS, mesmo quando contraídos por meio da transfusão de sangue, muitas vezes não é muito diferente daquela concedida ao leproso. Deu para entender? Então não era apenas lepra, ou não era só lepra. A Metzorá, ela está relacionada a vários tipos de doenças que não tinham explicação naquela época e não tinha cura aos olhos humanos. Na época não tinha médico, né? Ou o médico era o próprio Kohen, o próprio sacerdote era o médico no meio do povo de Israel. Então Deus está ensinando que quando aparecesse algum tipo de doença misteriosa no meio do povo de Israel, essa pessoa deveria ser o quê? Examinada e tratada. Por favor, grava isso aqui, gente. Algumas coisas dentro das escrituras não tem como cumprir ao pé da letra. E quem fala que cumpre, eu acho que ele está meio equivocado. Porque o primeiro, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas, o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas. A gente nem consegue amar a Deus, a gente vai tentar
dizer que vai cumprir os outros? Amar o próximo como a ti mesmo, Ve'ahavita l'ra'aca morra. Amarás o próximo como a ti mesmo. Tu não consegue nem amar o teu próprio parente, meu irmão. Como é que tu vai conseguir amar o próximo, que é qualquer um que estiver ao seu lado? É uma coisa meia estranha, né? É uma coisa meia complicada que as pessoas estão entendendo meio errado, né? Se fala tanto de zerut, méritos, 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 e o mérito maior foi na cruz do Calvário, tá ok? O maior mérito foi na cruz. E o nosso mérito está no Calvário. Por quê? Esse própria paraxá vai detalhar sobre a destruição da casa. Olha que detalhe. Fala sobre o nascimento, fala sobre a impureza, o estado de impureza. E Yeshua, ele está totalmente focado nos 8 versículos do capítulo 12 de Levítico. Eu vejo Yeshua em todas as palavras do capítulo 12 de Levítico. Se você contar quantas palavras tem e quantas letras em hebraico tem no capítulo 12, você vai ver uma coisa profunda do Mashiach dentro desse texto. Então, tudo tem a ver com ele, tudo está ligado nele. Pois bem, o capítulo de número 14 em diante, né, o capítulo 13 vai falar sobre as 2 aves que são mortas, irmão. Pelo amor de Deus, que profundidade ligada com Mashiach. Uma ave é morta, né? Uma ave é morta, o sangue dela cai na bacia com o jarro, né, de barro que contém água, e agora o sangue, e pega o isopo carmesim, né? O sacerdote pega o isopo carmesim, começa a misturar tudo aquilo dali dentro daquele jarro com água e sangue. A ave que está viva é mergulhada dentro do vaso. Uma ave é morta, o sangue dela é jorrado inteiro dentro daquele vaso. Pega outra ave viva, mergulha dentro daquele jarro com água, dá um banho nela, purifica ela pela água e pelo sangue e leva ela até o campo aberto para poder voar. Por favor, por favor, por favor, meu irmão. Se isso não for Yeshua, olha aqui, ó. Se não for Yeshua, qual o sentido tem da gente hoje querer matar o animal e fazer todo o processo sacerdotal, se nem templo tem hoje mais? Então isso aqui está focado no Mashiach. Ele morreu e ele nos banhou na água e no sangue. Água e sangue fala sobre nascimento. A água representa a placenta, perdão, a bolsa da mulher quando rompe. O sangue representa a placenta. Talvez isso aqui é até difícil de você compreender, porque o estudo é pouco. Então, olha isso aqui, irmão. Isso está ligado em Yeshua. Tem tudo a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. O próprio Yeshua disse, Moisés falou de mim. Abraão, Isaac, Jacó, Abraham, Isaac, Jacó, falou de mim. Oh, meu Deus, por favor, compreenda isso aqui que está ligado em Yeshua. Tudo está ligado em Yeshua. Ele é o centro da Torá. Ele é a própria Torá. Se você não acredita em mim, pega aí o vídeo que está rolando aí do The Chosen. O próprio judeus maluco. Eu falei, compartilha, solta o pino da granada. Os judeus malucos, dizendo para ele, para de falar que você é a Torá, porque senão nós vamos ter que abandonar a Torá, vamos ter que abandonar a instrução. E ele disse, I am Torah Moshe,
ou I am Torah Moses. Eu sou a Torá de Moisés. Em hebraico nós dizemos Anohi HaTorah Shel Moshe, o Anohi HaTorah Moshe, eu sou a Torá de Moisés. Ele é a própria palavra, por favor. Entenda isso perfeitamente. Entenda perfeitamente que vai dar mais sentido e trazer mais vida para a palavra. Tudo tem a ver com ele, vou repetir. Tudo tem a ver com ele. Vou ser redundante, como diz o meu mestre. Tudo tem a ver com ele. É Yeshua. Então, pois bem, no capítulo de número 14 e 15, a purificação do leproso, ou seja, constatou que o leproso ou o enfermo, a pessoa está cometida por uma enfermidade, alguns tradutores vão até traduzir como micose, que não é também micose, a Bíblia de Jerusalém vai traduzir como enfermidade, que fica um termo até um pouco melhor. Tem uma palavra que aparece nesse texto, que é, se eu não me engano, naque, se eu não me engano, a palavra que aparece no texto. Então, olha que detalhe. Tudo está ligado em Yeshua. Pois bem, no capítulo 14, vou conferir a palavra aqui, já retorno. No capítulo 14, então, o texto vai relatar bem claro, em alto e bom som, que a lepra ou a enfermidade ou, a contaminação quando entrava numa casa, deveria se fazer todo análise na casa. Ou seja, não tem um CSI, investigação criminal, eu acho que foi até feito por judeu, talvez. Eu que estou falando, tá? Porque o judeu ele é especialista em fazer investigação, ainda mais quando se trata de sangue. A Torá ensina sobre fazer a investigação em uma casa, se houve algum tipo de doença, se houve algum outro tipo de acontecimento dentro de uma casa. A Torá ela é detalhista ao relatar que se deve examinar a casa. E após examinar a casa, a Torá diz bem claro que se a casa estivesse tomada pelaquela praga, tentaria purificar a casa, tirar toda a contaminação da casa. Se não houvesse jeito, a única solução para fazer naquela casa era derrubar aquela casa. Olha que detalhe, meu irmão. Estou procurando aqui a palavra aqui que eu falei. Olha que detalhe. A Torá relata bem claro que deveria examinar a casa. Primeiro detalhe, examina a casa. Segundo detalhe, se a casa não estiver como cuidar, como restaurar, a casa deveria ser queimada. Queima a casa hoje. Queima a sua casa hoje. Se você está achando que tudo é ao pé da letra, queima. Joel, que isso, meu irmão? É para poder você entender o quanto a Torá ela é espiritual, muito mais profunda do que nós imaginamos, ou do que nós podemos até falar, expressar, meu irmão. Então, olha que detalhe. A Torá, o Eterno está orientando que a casa deveria ser investigada, deveria ser toda analisada, e se achasse mancha, se a praga se alastrasse naquela casa, a casa deveria ser destruída.
Existem até alguns relatos dizendo que alguns tiveram a sua casa destruída. Livros apócrifos falam às vezes algumas, né, algumas coisas que eu ainda não entendo, né? Eu estou aprendendo,